A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 16, que diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que Jesus ele estava admoestando os discípulos e dizendo para eles que não seria fácil, mas que eles não precisavam se preocupar, porque o Pai colocaria as palavras certas nos lábios deles. O Pai cuidaria deles. O Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que cuido de você nos mínimos detalhes. Não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com as palavras contrárias, não se preocupe se tem pessoas se levantando contra os projetos de Deus na sua vida. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Os discípulos estavam sendo enviados por Jesus e é claro que Jesus se responsabilizaria por eles. O Senhor diz para você: quando eu te escolhi, quando eu te chamei, eu mesmo peguei a responsabilidade da tua vida. Não é você mesmo que se responsabiliza por você, mas é o próprio Deus. Aqui o Senhor Jesus diz para os discípulos que eles seriam enviados como ovelha para o meio de lobos, ou seja, que não seria fácil a missão deles. O Senhor diz para você: eu sei que não é fácil a missão que eu te entreguei. Eu sei que não é fácil aquilo que eu designei para a sua vida. Muitas vezes você olha para você e você pensa: meu Deus, será que eu vou conseguir cumprir os teus propósitos? São tantas perseguições, são tantos lobos disfarçados querendo destruir, querendo parar, querendo me calar. E o Senhor está dizendo: eu sou Deus que estou contigo. Seja prudente como a serpente e simplices como a pomba. Guarde a simplicidade e a prudência, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Se você vai pregar, Deus vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Se você vai falar com alguém importante, Deus vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, Deus vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Não se preocupe, o Senhor está colocando hoje palavras nos teus lábios. Pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, Deus está falando contigo e dizendo: só fique na posição. Declare comigo: eu vou ficar na posição porque o meu Deus vai colocar as palavras certas nos meus lábios. Eu vou ficar na posição porque o meu Deus vai colocar as palavras certas nos meus lábios. Jesus deixou bem claro que os homens, eles entregariam os discípulos aos tribunais, açoitariam a eles nas suas sinagogas. Por causa de Jesus, eles seriam levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunhos. E aos gentios, você acha que isso era fácil para os discípulos ouvirem? Havia muitos discípulos que andavam com Jesus, mas que não tinham uma formação. Havia muitos discípulos que andavam com Jesus, que eram homens leigos, humanamente falando. Mas o Senhor deixou bem claro: não se preocupe, porque eu coloco as palavras nos lábios de vocês. Vocês vão servir de testemunho, irmãos. Todas as vezes que Deus nos chama, Ele nos capacita. E eu quero lhe dizer que é uma confirmação da parte de Deus para a sua vida, que Ele está lhe capacitando. Eu vejo Deus capacitando pessoas aqui de maneira extraordinária para viver os propósitos dEle, porque quando Deus nos chama, a capacitação quem traz é Ele. Declare comigo: meu Deus está me capacitando para que eu possa viver o projeto dEle na minha vida. O meu Deus está me capacitando para que eu possa viver o projeto dEle na minha vida. Jesus deixou bem claro: quando vocês
estiverem na presença de pessoas importantes, quando pessoas lutarem contra vocês, se levantarem contra vocês, e vocês estiverem na presença de governadores e de reis, de pessoas grandes, eles não precisavam se preocupar. Por quê? Porque Jesus estava cuidando de tudo. O Senhor cuida de nós, irmãos. Aquele que manda se responsabiliza. Os discípulos eram responsabilidade de Jesus, e Jesus colocaria as palavras certas nos lábios dele. O Pai concederia. O próprio Deus iria mostrar o que eles deveriam falar. Versículo de número 19. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Não se preocupem. Como é que vocês vão falar? O que vocês vão falar? Sabe por que a gente não deve se preocupar, irmãos? A gente deve tomar essa demonstração de Jesus para os discípulos, para a nossa vida. Porque assim como está escrito aqui, acontece também na nossa história. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Deus vai entregar para você o que você vai falar. Tem muita gente deixando de viver os propósitos de Deus porque se acha incapaz. Porque pensa, eu não sou, eu não posso, eu não tenho. Deus está dizendo, desde quando eu lhe chamei? Porque eu achei que você tinha, que você podia, ou que você era alguma coisa. Sou eu, Deus, que capacita. Irmãos, todas as vezes que Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos instrui, quando Deus te der oportunidades para você falar dele, comece a falar. Você vai lembrar desta palavra. Deus vai começar a criar situações aqui na vida de pessoas para que você venha falar de Jesus, falar para o teu patrão, falar para aquele empresário da tua cidade, falar para uma pessoa que mora na tua rua, uma vizinha. O Senhor está dizendo, eu sou Deus que vou abrir oportunidades para você falar com colegas de trabalho. E não tenha medo do que você vai falar, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Declare comigo, o Senhor está colocando as palavras nos meus lábios hoje. O Senhor está colocando as palavras nos meus lábios hoje. Palavras certas estão sendo colocadas nos seus lábios. Jesus deixou bem claro aqui, versículo de número 20, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não é vocês quem falam. Quem fala é o Espírito de vosso Pai. Ou seja, quem vai falar é Deus. Abre a boca, Ramandarai, que o Senhor vai encher. Abre a boca que o Senhor vai trabalhar. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem ter sempre o controle de tudo nas mãos. Aí quando Deus diz que vai usar, quando Deus cria situações, aí fala assim, eu não vou falar porque eu não estudei, eu não vou falar porque eu não tenho essa formação, eu não vou para esta oportunidade porque eu não me preparei, porque tem gente melhor do que eu. Se Deus está abrindo a oportunidade na sua vida, vai porque o Espírito Santo, ele te aperfeiçoa, vai fazendo a tua parte, sendo prudente como a serpente, simples como a pomba, e o Senhor vai trabalhar na sua vida de maneira extraordinária. Deus abre oportunidades e nós temos que fazer a nossa parte. Nós não precisamos temer a nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que chama, ele garante. O Deus que manda, ele capacita. O Deus que ordena, ele mesmo nos ajuda para que a gente venha cumprir o desígnio dele. Você vai observar que isso aconteceu na história de Moisés. Moisés se achou incapacitado. Lembra que Moisés, quando o Senhor chamou a ele, entregou para ele instruções, que ele deveria ser o libertador do povo? A Bíblia diz que Moisés disse ao Senhor, Senhor, escolhe outro. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Ou seja, eu não sou capaz de viver o teu propósito, porque eu olho para as minhas imperfeições e para a minha incapacidade. Aí o Senhor disse para ele que não ia escolher outro, mas o escolhido era ele. Porque Deus conhece a minha e a sua limitação, e quando ele nos escolhe, ele não abre mão. Deus trouxe pessoas aqui porque ele não abre mão de você, e ele tem um grande projeto na sua vida, ele está lhe capacitando. Ele hoje está trazendo essas palavras para a sua vida, já para te deixar alerta. Porque ele vai começar a te colocar como testemunha em lugares. Muitas vezes em um supermercado. Muitas vezes você vai em uma feira. Deus vai te usar. E ele está dizendo, eu já estou te advertindo que eu vou colocar as palavras nos teus lábios. Vai ter coisas aí que você vai falar, que você vai dizer assim, pô, Espírito Santo mesmo, que eu nem sabia falar isso.
Foi o Senhor que me usou porque eu não conhecia nesta pessoa. Você vai ter a convicção de que você está sendo enviado por Deus. Você vai ter a convicção de que foi Deus que te escolheu. O Senhor te chamou e Ele está te capacitando. O Senhor te chamou e Ele está te fortalecendo, porque grande é a obra que Ele tem para cumprir na sua vida. Declare comigo: meu Deus tem uma grande obra para cumprir na minha vida e Ele é quem me capacita. O meu Deus tem uma grande obra para cumprir na minha vida e é Ele quem me capacita. Quem está lhe capacitando hoje é Deus, para que você viva os propósitos dele. Os discípulos, eles foram preparados. Pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, Deus está lhe preparando. Deus está trazendo instruções, admoestações para você, para que você possa viver os propósitos dele. Moisés, mesmo achando que era incapaz, ele cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem o escolheu, e quem chama garante. Quem chama capacita. Deus está te capacitando, mulher. Deus está te capacitando, homem, para você viver os propósitos, os desígnios dele para a sua história. Você vai observar que isso também aconteceu com Isaías. Quando Isaías teve uma visão, a Bíblia diz que Isaías disse: ai de mim, eu vou perecer, eu sou homem de impuros lábios. Isaías achou que ele era alguém que iria perecer porque ele viu ao Senhor. Ele teve aquela visão dos céus extraordinária. Mas o Senhor purificou os lábios de Isaías. O anjo pegou ali uma brasa viva, tocou os lábios de Isaías e disse para Isaías: eis que a tua iniquidade foi tirada. Aramandaraia cantorai. Deus limpou a Isaías para o enviar. Olha Deus limpando você. Olha Deus colocando palavras nos teus lábios. Olha Deus te usando como instrumento. Olha Deus colocando você em lugares que você nunca imaginou entrar. Porque eu vejo uma capacitação de Deus chegando para pessoas, para que você viva os propósitos de Deus. O chamado, a instrução para os discípulos, Aramandaraia cantorasturianda, não era de homens, mas era do próprio Deus. Jesus os estava instruindo. Jesus está te instruindo hoje, porque Ele te escolheu para viver propósito. Ele te escolheu para você viver coisas novas na presença dEle. Te prepara, porque hoje o Senhor está te visitando com esta confirmação e dizendo para você: não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não tenha medo, discípulos, porque eu vou usar vocês de maneira tão extraordinária que vai ter pessoas que vão ouvir vocês e vão ficar de boca aberta, porque a palavra não é de vocês. Aramandaraia cantoraia cai. Ó Deus aí hoje agindo e dizendo para você: eu sou Deus que te uso, eu sou Deus que coloco palavras nos teus lábios. Eu sou Deus que abre o caminho para você passar. Abrace as oportunidades que Deus está lhe entregando. Não solte elas por nada. Não diga: eu sou incapaz, eu não tenho como. Porque Deus está dizendo: eu sou Deus que estou lhe capacitando. Abrace as portas, as oportunidades que eu vou abrir na sua vida, porque eu sou Deus que estou te fazendo viver coisas novas. Jesus preparou os discípulos. Moisés foi preparado. Isaías também foi purificado, foi preparado. Ó Deus te preparando através dessa palavra. Declare comigo: o meu Deus está me preparando para viver os projetos dele. O meu Deus está me preparando para viver os projetos dele. O Senhor foi quem te chamou e hoje Ele traz instruções para a sua vida. Hoje Ele traz direções para a sua história. É fácil? Não. Jesus deixou bem claro para os discípulos que Ele enviava os discípulos, enviaria os discípulos aqui como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, não vai ser fácil a missão de vocês. Mas não esqueçam de ser prudentes como a serpente e de ser simples como a pomba. Guarde a simplicidade e a prudência, porque o restante sou eu quem faço. Canto. Deus está dizendo para você: continue convicto na sua fé, guardando a prudência, a simplicidade no teu Deus, que Ele vai te capacitar. Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Ele vai te colocar no meio de pessoas que você nunca pensou que Ele te colocaria.
Porque o nosso Deus, irmãos, quando ele tem um propósito na vida do homem, o nosso Deus, quando ele tem um propósito na vida da mulher, ele cumpre. Ele cumpre, ele capacita. Você está pensando que grandes homens e mulheres de Deus já nasceram capazes? Não! O nosso Deus, ele capacitou cada ser humano com a sua limitação e Deus com a capacidade para capacitar a todos que ele quiser. Porque a capacitação não vem de nós, vem de Deus, a palavra é dele. Se foi ele quem disse que você vai chegar, se foi ele quem disse que você vai pastorear, se foi ele quem disse que você vai cantar, que você vai pregar, se foi ele que disse que você vai fazer a faculdade e vai passar, se foi ele que disse que vai colocar você lá naquela empresa, é ele quem vai fazer. A capacitação não é tua, mas é de Deus. Declare comigo, o meu Deus é quem me capacita. O meu Deus é quem me capacita. Dê a glória a Deus. Porque Deus é quem está te capacitando para viver os propósitos dele. Grande seria a missão dos discípulos, grande é a tua missão. Grande é o desígnio que Deus tem para você e ele sabe que você precisa ser capacitada. E ele sabe que você precisa ser capacitado. Receba esta palavra. Porque Deus é fiel. Porque Deus é grande. Ele te escolheu. E ele não abre mão dos projetos dele na sua vida. Cada palavra vai se cumprir. O nome do Senhor será glorificado. Deus não vai escolher outro. Ele escolheu você. Ele não vai abrir mão do que ele tem contigo, mas ele vai te capacitar para que você possa viver os projetos dele. Ele vai te capacitar para que você possa viver os desígnios dele. O nome dele será glorificado na sua história, porque não é você que fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Declare comigo, o meu Deus é quem fala através dos meus lábios para a glória dele. O meu Deus é quem fala através dos meus lábios para a glória dele. Abre a tua boca que Deus está lhe enchendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando que a capacitação não vem de nós. Os discípulos não eram capacitados por eles mesmos, Pai, mas era o Senhor quem os capacitava, era o Pai quem falava através dos lábios deles, Pai, que a gente entenda. E quando o Senhor ordena, quando o Senhor manda, o Senhor garante, o Senhor capacita. Arabaia cantoraia. O Senhor fortalece. O Senhor, meu Deus amado, é o Deus que faz o impossível acontecer. Tu és o Deus que vai colocar pessoas aqui, meu Deus, entre pessoas grandes. O Senhor é o Deus que vai colocar pessoas aqui no meio da parentela. Vai colocar pessoas aqui no meio de pessoas também importantes, meu Pai. Pessoas que vão ouvir falar do Evangelho através dele, através dela, para honra e glória do teu nome. O Senhor vai criar oportunidades aqui com vizinhos. O Senhor vai criar oportunidades para que o teu filho e a tua filha venha falar e o Senhor coloca as palavras. Deus, obrigada. Obrigada porque tu és o Deus que coloca as palavras nos lábios. Obrigada porque tu és o Deus que capacita aqueles que o Senhor chama. O Senhor estava aqui admoestando os teus discípulos, dizendo para eles que não seria fácil, mas que eles seriam capacitados para este tempo. E eu creio, Pai, que pessoas aqui estão sendo capacitadas para o tempo em que o Senhor tem preparado para eles. Senhor, eu te peço que o Senhor tome aqueles, Jesus, que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Pai, coloca as palavras certas nos lábios dos teus filhos, meu Pai, porque o Senhor vai criar oportunidades para que eles venham falar, que o Senhor os use de maneira sobrenatural, porque nós não somos capazes, é o Senhor quem nos capacita para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos crendo na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você que é Ele quem está te capacitando para que você possa viver os projetos que Ele designou para a sua vida. Não é você quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É Deus quem te capacita para que você possa viver os projetos dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.